Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. É seguro viajar de avião? Sempre quando ocorrem acidentes com grande número de vítimas, fica a dúvida. E mais do que isso, o medo de embarcar e não saber se irá pousar com segurança. O Brasil terminou 2024 com uma estatística trágica para o setor aéreo nacional. O número de mortos em acidentes foi recorde nos últimos 11 anos, 138 vítimas. É quase o dobro do registrado em 2023 e o triplo de 2022. Os dados são do painel do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Importante dizer que todo acidente aéreo passa por uma rigorosa investigação, para saber as causas, mas também para indicar soluções e melhorias para o transporte aéreo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no Aparecida Debate, e os nossos convidados são o Joselito Paulo, diretor-presidente da Associação Brasileira de Segurança de Aviação, a quem eu cumprimento e agradeço já pela presença. Boa noite, Joselito, tudo bem? Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Sim, graças a Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje, o Aparecida Debate. Também conosco o doutor Márcio Patrício, mecânico de manutenção de aeronaves e investigador de acidentes aéreos. Também agradeço muito a sua presença, Márcio. Boa noite para você, tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus também. Bem-vindo, vamos conversar hoje, temos bastante coisa para falar sobre esse assunto. Mas antes da gente iniciar a nossa conversa, eu convido vocês dois a acompanharem uma reportagem feita pela nossa equipe. Para auxiliar a segurança e evitar acidentes, existe o trabalho dos controladores de tráfego aéreo. E para a gente entender melhor, a repórter Rafaela Lourenço foi até a Escola de Especialistas de Aeronáutica em Guaratinguetá, interior paulista, que oferece essa formação. Assim como no trânsito terrestre, há muita responsabilidade também no trânsito aéreo. Entre os profissionais que atuam para assegurar as aerovias está o controlador de tráfego aéreo. Na aviação civil, ele participa de todas as etapas, desde a decolagem até o pouso. Ele exerce suas funções no âmbito do Departamento do Controle do Espaço Aéreo, onde irá controlar, coordenar e gerenciar os tráfegos das aeronaves, tanto nos céus quanto nos aeroportos. O militar ele é treinado para monitorar as aeronaves utilizando um sistema de radar e comunicação por rádio, fornecendo orientações precisas para o piloto sobre rotas, altitudes, procedimentos de aproximação e decolagem. São 2 anos de curso entre aulas teóricas e práticas. Assim que formado, esse profissional pode atuar em órgãos de controle de operações aéreas militares, torres de controle, controle de aproximação e centros regionais de busca e salvamento. Durante a formação, o aluno estuda os fundamentos de voo, aeronaves, regras de tráfego aéreo e matérias como inglês, meteorologia e fraseologia específica. Nos 2 primeiros semestres é a parte teórica do curso, onde os alunos aprendem sobre legislação aeronáutica, aeródromos, meteorologia, navegação aérea, serviços de tráfego aéreo, regras do ar, dentre outras matérias. Os 2 últimos semestres é disciplinas práticas. Então, eles exercitam, fazem os treinamentos aqui nos simuladores de tráfego aéreo, dentro da área de controle de aeródromo, controle de aproximação, centro de controle de área e vigilância ATS. Eles fazem bastante treinamentos aqui. Também, depois de formado, eles fazem também uma capacitação, fazem estágio durante 6 meses a 1 ano. O suboficial Alexandro nos mostrou parte das simulações que os estudantes fazem e explicou como a comunicação acontece na prática, junto ao início das atividades da aeronave. Primeiro contato, o piloto ele chama um órgão de tráfego aéreo, no caso a torre de controle, ela passa as informações meteorológicas, as condições do aeródromo. Numa segunda etapa, a aeronave ela pede autorização do seu plano e essa autorização ela é concedida por um centro de controle de área. O controlador repassa essas informações. Numa terceira etapa, o piloto ele pede para iniciar o táxi. Aí o controlador ele autoriza esse táxi até o ponto de espera. Chegando lá no ponto de espera, a aeronave, se ela já estiver pronta, ela é autorizada a decolar. E uma vez decolado, ele já passa para um outro centro, um outro órgão de tráfego aéreo, que é o controle de aproximação.
Portanto, está aí como é a formação dos controladores de tráfego aéreo na Escola de Especialistas de Aeronáutica em Guará, que é a cidade vizinha aqui de Aparecida. Eu começo por você, Márcio. Como é que você avalia a formação desses profissionais que atuam no setor aéreo brasileiro? Formação dos profissionais que trabalham na aeronáutica como um todo são excepcionais. A formação é muito boa. Os mecânicos de manutenção de aeronaves são formados e bem formados, de acordo com os regulamentos brasileiros de aviação civil, os chamados RBACs, e em especial o RBAC 65 para os mecânicos, MMA, mecânicos de manutenção de aeronaves. Já os pilotos, por sua vez, são formados também, eu estou falando os civis, e são formados de acordo com o que é preconizado no RBAC 61, tá certo? Então, existem normas, existem regras a serem seguidas. E eles trabalham também, vislumbram também as regras da ANAC. Eles são planejados, eles são forjados nos centros de investigações, ou melhor, nos centros dos aeroportos, nas escolas de aviação e também na escola de especialista, em especial em relação aos controladores de tráfego aéreo. A formação ela é continuada, eles são formados e informados sobre tudo que está acontecendo. Tanto é verdade que as modernidades também são transmitidas a esses profissionais da aviação. A propósito, todos os profissionais da aviação, quer seja piloto, quer seja controlador, quer seja mecânico, todos eles são formados e têm uma formação continuada, e devidamente checados, capacitados e habilitados para desenvolver o seu métier dentro do universo da aviação. Joselito, fica à vontade para você, se quiser complementar uma fala do Márcio sobre esse assunto, você também colocar a sua opinião, você fica à vontade, tá? Tranquilo, Eduardo, obrigado. Eu acho que o Patrício já fez bem aí a parte dele aí, acho que não tenho nada para complementar, não. Tá ótimo, porque para a gente falar dessa formação, além dos controladores de tráfego aéreo, queria perguntar para você então, Márcio, quais são os outros profissionais que estão diretamente ligados com a segurança aérea? Todos. Tem até um dispositivo no Código Brasileiro de Aeronáutica, ou seja, a Lei 7565 de 86, que diz que todas as pessoas físicas e jurídicas são corresponsáveis pela segurança da aviação, ou seja, empresas de manutenção, empresas de táxi aéreo, empresas aeroagrícolas e as pessoas físicas, quais sejam os mecânicos, os controladores, os trabalhadores de solo dos aeroportos também. Além disso, nós temos também pessoas que trabalham auxiliando a manutenção, ou seja, os auxiliares da manutenção também são corresponsáveis. E mais ainda, além disso, tem também os diretores, os presidentes das empresas. Eles têm as suas respectivas responsabilidades, principalmente sob o ponto de vista da segurança operacional de voo. Então, é todo o universo. Tem até um dispositivo, um princípio que diz que todos os acidentes podem ser evitados. De que forma? Fazendo o que é previsto, fazendo o que é preconizado dentro das normas. E para que você faça o que é preconizado das normas, você tem que ser formado, informado, treinado e, acima de tudo, capacitado. Bem, a partir dessa formação da estrutura que existe hoje no transporte aéreo brasileiro, vou perguntar agora também para o Joselito. Pergunta que muitos brasileiros fazem, principalmente quando ocorrem os acidentes, as tragédias aéreas. É seguro ou não, Joselito, viajar de avião? E depois o Márcio também responde. Eduardo. Sim, Eduardo, sim. No Brasil é seguro sim, você viajar de avião, pode ficar tranquilo, tá? Independente dessas informações que nós temos ouvido e também verificados, né, nos meios de comunicação, sim. A aviação é segura, ok? Até porque quando você faz uma análise sobre até mesmo o Patrício falou aí, né, e você também fez um comentário na primeira reportagem sobre a formação, né? Isso aí já te ajuda, já te deixa tranquilo em fazer qualquer viagem de avião, né? Porque se você tem um pessoal bem formado, bem treinado, capacitado, você já fica mais tranquilo. Mas assim, vamos lá. Na aviação como um todo, existe uma coisa chamada regulação, existe uma coisa chamada padronização e existe a fiscalização. Então, isso no Brasil nós temos sim, okay, em nível de primeiro mundo,
podemos até afirmar isso. Temos também a tecnologia, a nossa aviação tem uma tecnologia excelente, de nível altíssimo. E também os produtos que são embarcados nas aeronaves, né? Esses produtos são certificados, né? O Márcio Patrício aí, se ele quiser complementar sobre esse tema, ele pode até complementar, mas os serviços, o material, os produtos que são embarcados, né, na área de tecnologia e de apoio à navegação aérea. Então, você pode ficar tranquilo, que então eu tenho uma regulação, eu tenho uma padronização, eu tenho uma fiscalização, eu tenho um material que é seguro, né, os materiais que são embarcados nas aeronaves, sim, eles são produtos aprovados, certificados, a gente pode sim ficar tranquilo para nós fazermos nossos voos. E outra coisa importante também é que o pessoal que trabalha na aviação, eles têm a capacitação, têm o treinamento, eles têm simuladores de voo, né, por causa dos pilotos e outras profissões, né. Nós temos o pessoal que faz todo o planejamento antecipado do voo, o despachante operacional de voo, existem exercícios para esse pessoal, então, de fato, isso faz com que nós possamos ficar mais tranquilo no voo. E, além disso, Eduardo, é bom a audiência saber que tem a ANAC, tem o DECEA, tem o próprio CENIPA, que você tocou agora há pouco, tem os centros de formações, as escolas de aviações, os centros que formam as pessoas, né, que vão trabalhar na aviação, temos auditorias, então nós temos aí uma ampla gama de informações que sim, podem ratificar o quão segura é a aviação e que nós podemos sim ficarmos tranquilos para fazer o embarque nas aeronaves. Então, esse ambiente, né, que aqui no Brasil é um ambiente que tem uma formação em nível internacional, né, haja vista nós sermos membros da Organização de Aviação Civil Internacional, OACE. Outras centenas de países também fazem parte. Mas, Eduardo, como você bem falou no começo da nossa entrevista, da nossa conversa aqui, nós estamos sujeitos a erros e também a falhas. Por isso, os acidentes. Tanto falha humana como também falha mecânica que a gente já viu em alguns acidentes. Pergunto para você, Márcio, porque assusta, né? Quando acontece um acidente grande em que morrem praticamente todos que estavam na aeronave, todo mundo fica muito chocado com aquele acidente, né? E daí cria-se esse receio, esse medo de viajar de avião. Então, aproveitando o Joselito, a resposta dele, perguntar para você também que está muito envolvido no setor aéreo. É seguro ou não viajar de avião? É seguro, sim. É seguro viajar de avião porque a aviação ela é toda padronizada. Existem requisitos que devem ser seguidos. O que acontece? Uma aeronave, para que ela possa voar, ela vai passar por uma série de ensaios, uma série de testes. E os limites eles não podem e não devem ser ultrapassados. A gente teve um probleminha com o sinal aí do Márcio pela internet. Eu vou continuando então com o Joselito até que a gente consiga recuperar esse contato com o Márcio. E aí dá para comparar, Joselito, na sua opinião, com a sua experiência que você tem no setor aéreo, o avião com outros meios de transporte para a gente poder comparar, falar assim, qual que é mais seguro, se um é mais seguro do que o outro, porque muita gente comenta assim, né? Por exemplo, você está viajando de avião, se cair, todo mundo morre. O carro, se você está numa rodovia, bate, nem todos morrem. Dá para comparar ou não? Difícil fazer essa comparação, Eduardo. Eu acho muito difícil fazer uma comparação, tendo em vista a modalidade em que esses dois transportes que você citou e outros, né, eles existem. Por exemplo, as pessoas têm muito comentado que o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo. E depois parece-me que a aviação vem em segundo lugar, né? Segundo colocado. Mas assim, a gente pode até comparar se a gente começar a perceber alguns aspectos, né? Por exemplo, quando você entra no elevador, ele fechou, ali já era, né? O que aconteceu ali está, digamos assim, em comando da máquina, né? Então a máquina parece que ela tem um nível de aceitação que ela é perfeita, que ela te conduz ali para cima, para baixo, abre a porta e fecha, né? Na aviação também, sim, nós temos a nossa segurança, né? Por exemplo, se você vem no nível, vamos lá, você vem no nível 110, como a gente costuma falar, se você vem no 110 e você quer mudar para o nível 130 ou para o nível 90,
você simplesmente vai acionar uma determinada padronização, um procedimento, uma requisição, uma solicitação aos órgãos de controle de tráfego aéreo, e ele vai fazer essa análise, ele vai permitir, te vai dar um feedback positivo para que você possa ir para o 130 ou para o 110. Então, assim, esses meios de transporte têm esses aspectos diferentes, né? Para a gente dizer o quanto um é mais seguro do que o outro. Então, na minha concepção, a minha opinião, sendo bem simples, assim, humilde, é um tanto quanto difícil, mas dá sim para a gente fazer algumas comparações, né? A gente vai continuar discutindo isso, a gente está voltando o contato com o Márcio, daqui a pouquinho a gente retoma essa conversa, inclusive no próximo bloco, viu, Joselito? A gente tem uma entrevista com o chefe do CENIPA, porque sempre quando acontecem acidentes, ouve-se muito falar do CENIPA, que é o órgão responsável hoje pela investigação de acidentes aeronáuticos. Estamos de volta com a Aparecida Debate, nesta terça, falando sobre a segurança aérea. Os nossos convidados são o Joselito Paulo, diretor-presidente da Associação Brasileira de Segurança de Aviação, e o Dr. Márcio Patrício, mecânico de manutenção de aeronaves e investigador de acidentes aéreos. A gente tinha perdido o contato com o Márcio, restabelecemos agora. Então, fazer a pergunta para vocês. Estava falando com o Joselito no bloco anterior, no final do primeiro bloco, Márcio, de que uma comparação se seria possível ser feita ou não do acidente de um avião, onde praticamente todas as pessoas morrem, é mais comum acontecer isso, e um acidente de carro. Nem sempre todos os ocupantes do carro acabam falecendo numa colisão, no acidente. Mas eu queria perguntar se tudo isso não se deve também, que muita gente compara quando acontecem as tragédias, devido ao impacto de um acidente aéreo. Ele é bem maior, né, comparado com outros. O impacto de um acidente aéreo é bem maior, por quê? Porque a aviação ela é toda padronizada, toda cheia de requisitos. A aviação ela é protegida. Para você ter uma ideia, as manutenções dos aviões são feitas de uma forma periódica, preventiva, tá certo? Porque limites não podem e não devem ser ultrapassados. Ao passo que a manutenção de um carro, do seu carro, você pode fazer ou deixar de fazer, você pode encostar o teu carro que não vai ter problema nenhum, porque aqui no chão você vai encostar, jogar para o acostamento, está tudo tranquilo. Só que lá em cima não tem acostamento. Não há possibilidade de erro. O erro é muito complicado, é muito mais complexo e muito mais catastrófico. Então, nós precisamos entender que um acidente aeronáutico ele traz uma repercussão muito ampla. Haja visto o que aconteceu no dia 22 de dezembro. Aquele acidente que aconteceu do avião, tá certo? Cujo prefixo é Papá Romeu, November Delta November, que saiu especificamente, né, do Rio Grande do Sul, de Canelas, para Jundiaí e caiu em Gramacho, teve danos a terceiros. A aeronave caiu, ela atingiu casas, atingiu lojas, enfim, teve um problema muito amplo, tá certo? Uma repercussão muito ampla, danos a terceiros. E a aviação, nós precisamos entender que a aviação, os atores sociais que atuam na aviação, são todos eles, ou grande parte deles, são altamente preparados, capacitados, habilitados e treinados para desenvolver o seu métier. Simples assim. Exatamente, né, Joselito? O impacto é maior, consequentemente, a repercussão é muito maior e a comoção que toma conta do Brasil, no caso de acidentes que acontecem aqui no nosso país, e do mundo, né, quando acontecem fora. Exatamente, Eduardo. Eu ratifico, né? Eu levo em consideração algumas informações que o Dr. Márcio Patrício falou, né? Mas sobre a repercussão, né? É interessante a gente notar o seguinte: a gente pode fazer até uma pergunta, né? Todo dia ocorre um acidente aéreo. Quando eu falo acidente aéreo, eu não estou falando no termo técnico acidente aéreo, mas de conhecimento amplo, geral, como o pessoal aí, né? O pessoal fala o que é acidente. Todo dia ocorre um acidente? Não, né? Todo dia não ocorre um acidente aéreo. Então, esse número é bem, né, digamos assim, relativamente baixo, né? O número desse acidente que as pessoas falam de acidente aéreo, né? Aí, quando você fala no carro, ou mesmo no veículo menor, como a motocicleta, será que todo dia se divulga
houve uma colisão com o carro, o motociclista sofreu um acidente ou incidente no trânsito ali, não sai na mídia, entendeu? Todo dia não está saindo na mídia, todo dia não está saindo informação. E quando sai, você vê que o dano é bem menor, né? Então, você tem o acidente aéreo que em número bem menor, né, menos expressivos, digamos assim, numericamente falando, e os acidentes que são corriqueiros aí com os veículos, né, de transporte menor, né, terrestre. Mas aí vem a pergunta, né? Por que tem essa repercussão? A repercussão tem justamente por alguns detalhes que o Patrício tocou nesse assunto aí, né? Olha só, a mídia, você veja o acidente que ocorreu hoje, né? A mídia já está transmitindo todas as informações sobre esse acidente, já tem imagem do acidente, certo? Tem muito curioso lá próximo ao evento, ok? Já aparece um monte de, entre aspas, especialistas que vão dar opiniões, vão falar alguns assuntos sobre ele, e esse evento, né, esse acidente, ele vai ter uma repercussão enorme, né? E surgem as dúvidas, e aí temos que ter paciência, né? Aí seria mais um comunicado à sociedade, né? Vamos ter paciência, vamos aguardar os órgãos oficiais para que eles se prontifiquem a fazer um comunicado, e aí, baseado nesse comunicado, sim, a gente pode tirar nossas conclusões. Mas o impacto de um acidente aéreo é bem maior. Sim, com certeza ele é muito, mas muito maior. Inclusive, esse acidente que aconteceu em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, na última quinta-feira, daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, essas imagens que o Joselito citou. Mas antes, eu vou chamar um vídeo que foi disponibilizado pelo CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O CENIPA é uma unidade da Força Aérea Brasileira responsável por investigar acidentes e incidentes da aviação civil e militar no Brasil. Nesse vídeo, o chefe do CENIPA, o brigadeiro do ar Marcelo Moreno, fala sobre o trabalho e a responsabilidade do órgão na apuração dos acidentes aéreos. Vamos acompanhar. Nós temos hoje no Brasil 24/7. Isso significa dizer que 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, todos os dias do ano, nós temos 8 equipes que nós chamamos de Go Team, ou seja, pronta para decolar, pronta para avançar para o local do acidente, uma localizada aqui no quartel-general em Brasília, no CENIPA, e uma em cada CENIPA, totalizando 8 equipes, pronta para deslocar, para fazer o que nós chamamos de ação inicial do acidente aeronáutico, que é a primeira fase da investigação de acidente, que é a coleta de dados. É verdade. Essa é uma forma, assim como o senhor disse, da atuação dos CERIPAs, é ser célere, né? Agir com rapidez nessa situação, para que a gente possa realmente prevenir as ações, né? Que isso não aconteça mais, se realmente acontecer um acidente, que ele não aconteça da mesma forma, né? Exatamente. Que a gente está sempre... Eu digo que, infelizmente, e durante todo o nosso trabalho, nós sentimos um profundo respeito, né, por todas as famílias que perderam seus entes queridos nesses trágicos eventos, né, ou pessoas que tiveram suas vidas modificadas por esses catastróficos eventos para a sociedade, que são os acidentes aeronáuticos. Infelizmente, nada, mas nada que nós possamos fazer irá trazê-los de volta. O nosso grande objetivo é que todas as lições aprendidas e tudo que deve ser feito para se evitar a recorrência desses catastróficos eventos estejam capturados nos nossos relatórios e nas nossas recomendações de segurança, buscando entregar segurança no transporte aéreo para a sociedade. E quais são as ações? O que acontece no momento em que o órgão chega no local do acidente? No momento que os órgãos de segurança pública já fizeram o seu trabalho de resgate das vítimas, a nossa equipe entra no site do acidente aeronáutico. A própria lei diz que estabelece que nós temos precedência no acesso aos destroços e nós iniciamos a coleta de tudo que vai ser importante para a investigação daquele acidente aeronáutico, né? Dependendo da característica daquele acidente. É um avião de pequeno porte, de grande porte, né? E a aeronave possuía gravadores de voo. Mais à frente eu vou explicar os gravadores que existem, né? E quais são as exigências de cada aeronave para se ter um gravador de voz ou gravador de dados, tudo. Então tudo é muito importante, dependendo da dinâmica do acidente, tudo é muito importante nesse momento. Por exemplo, até mesmo a deformidade, se por acaso for um avião a hélice acidentado, a deformidade da hélice, então o investigador muito experiente, ele já olha e analisa, olha, o motor dessa aeronave tinha uma hélice, essa hélice ela está
envergada para frente, ela está para trás, ela está seccionada. Se for um helicóptero, a pá do rotor principal seccionou em 90 graus, se ela seccionou. Tudo é muito importante. Coleta de resíduos de combustível, fluidos de óleos hidráulicos, óleos lubrificantes, fotografias inúmeras, porque o acidente aeronáutico, eu diria de uma forma simples, é um quebra-cabeça de 1 milhão de peças, é um sistema tão complexo, a investigação de acidentes aeronáuticos, eu costumo dizer que qualquer resposta simples para um ambiente tão complexo é uma resposta equivocada. Exato. Né? Joselito e Márcio, a gente percebe aí pela fala do chefe do CENIPA que esse trabalho, além de ser muito responsável, ele é muito minucioso e detalhado para determinar com exatidão a causa de um acidente aéreo. Então eu pergunto para você, Márcio, de que forma essa investigação feita pelo CENIPA contribui para evitar novos acidentes na aviação? Vamos lá. O objetivo da investigação é a prevenção de ocorrências futuras. Você investiga para prevenir, tá certo? E aí, como é que você vai fazer isso? É como ele falou ali no início. Há uma ação inicial no local do acidente onde vai se coletar informações de quem? Do homem do meio da máquina, ou seja, a trilogia da segurança operacional. O homem, quem é? É o piloto que pilota aquela aeronave, que opera o avião. O homem também é o mecânico que desenvolveu a manutenção daquela máquina, tá certo? O homem também pode ser o controlador de tráfego aéreo, como colocamos no início desse programa. Então, esse homem, ele é treinado, ele é habilitado, ele é capacitado para desenvolver o seu métier. Pois bem, mas em algum dado momento pode ser que esse homem tenha algum tipo de desvio, algum tipo de falha. Uma manutenção pode ser feita e não ser bem feita, por exemplo. Só estou citando um exemplo para ilustrar o senhor. Então, essa situação, nós precisamos tirar lições dos erros que as pessoas cometeram no passado, para que no futuro não torne a acontecer. O objetivo da investigação é a prevenção. E aí ele falou da questão do produto. O produto de tudo isso é o relatório final. E o relatório final contém as ações recomendadas, as recomendações de segurança operacional, dizendo quem vai ter que fazer o quê e quando deve fazer alguma coisa para que o cenário venha a mudar. Joselito, nesse caso, então, quando a gente fala de investigação, acidente aéreo, o CENIPA chega ao local do desastre, muito se quer saber sobre as causas, os responsáveis, mas não é só isso, né? É muito mais amplo do que isso. É mais para a prevenção mesmo de futuros acidentes. Eu acho que deu um problema com o Joselito aqui. Se o Márcio estiver ouvindo, quiser responder, Márcio. Cortou. Tá me ouvindo, Eduardo? Estou ouvindo. Eu vou repetir a pergunta para você. Você ouviu a pergunta, não? Toda não, no final não. Tá. Quando a gente fala dessa investigação do CENIPA, quando o CENIPA chega ao local do desastre de um avião, de uma aeronave, muito se quer saber logo de imediato, né? Quais são as causas, os responsáveis por aquela tragédia, mas não é apenas isso, como o Márcio estava falando, né? É muito mais do que isso. Essa investigação é mais para prevenir futuros acidentes, né, Joselito? Com certeza, Eduardo. Olha só, é interessante, sabe, quando você trabalha na investigação, né? Quando você chega no crash site, que é assim que a gente chama o local onde tem os destroços das aeronaves, você vai fazer sua ação inicial. Para a gente que está no papel de investigador, sabe, é meio que, digamos assim, é complicado, né? Um pouco difícil, né? A gente até que se acostuma com o tempo, sabe, Eduardo? Mas é complicado. Você já aprende ali, assim que você chega, você já aprende. Você de repente, você já pode até ver um questionamento para você, né? Poxa, qual o motivo de eu estar aqui novamente, né, fazendo uma investigação, né? Então, você aprende naquela investigação de imediato, de início. A primeira coisa que você percebe é que você não quer que um novo acidente venha a ocorrer. Então, você vai dar de tudo, né? Todas as habilitações que você tem, a certificação que você tem, o conhecimento, para você entender de fato como aconteceu aquilo. E, às vezes, temos vítimas, né? Temos vítimas fatais, né? Lesões graves e vítimas fatais. Então, você sai dali do crash site com informação muito bem
muito bem consolidada, né, sobre essa questão de como vai ser esse resultado dessa nossa investigação, né. Depois da ação inicial, tem um segundo momento que são as análises, a gente vai fazer a análise e depois, no final, vai se gerar um resultado, vai gerar um relatório e daí tem um outro terceiro passo, mais na frente a gente pode conversar. Mas assim, a gente não vai somente buscar as causas, né, na doutrina CIPAE nós falamos em fatores contribuintes. Você não vai somente achar aqueles fatores contribuintes, né? Você vai um pouquinho além, você vai um pouquinho mais à frente. Daqueles fatores contribuintes, daquilo que você aprendeu, você vai trazer as lições para a prevenção de futuros acidentes. E isso aí sim é super importante. Mas quando a gente toca nesse assunto de acidente aéreo, né, geralmente a gente fala assim, né, infelizmente nós vamos aprender com acidente, né? Poderíamos aprender de outra forma, mas não tem outra forma de aprender, né? Somente com acidente aéreo, mas sim vai para prevenção. Exatamente, né? Isso. Para prevenir futuras tragédias, proteger vidas daqueles que estão e que viajam de avião. Mas com base em ocorrências passadas, acidentes que já aconteceram, eu pergunto para vocês dois, até para deixar um exemplo, né? Para quem está em casa, que está acompanhando hoje o Aparecida Debate, possa entender um pouquinho mais sobre a questão da investigação. O que um acidente aéreo pode deixar de ensinamento para evitar que as tragédias se repitam? E aí fiquem à vontade, Joselito, Márcio, quem quiser responder primeiro, por favor. Vamos lá. Ele vai deixar os ensinamentos através das recomendações de segurança. São as lições aprendidas. Por exemplo, se um mecânico fez um trabalho no motor e trocou uma bomba de combustível que não é prevista, o que vai se fazer? Vai se recomendar que se coloque uma bomba que é prevista para aquele motor em especial. Perfeito? Essa é a recomendação, para que outras pessoas não venham cometer os mesmos erros, os erros do passado. Tá certo? Então, as recomendações, elas vão nos dar um norte para que o sistema seja aperfeiçoado. O objetivo da investigação, essa investigação do acidente aeronáutico, é pedagógica, é ensinar. Nós vamos aprender, infelizmente, com o erro de outras pessoas. Pessoas essas que, no passado, podem ter morrido ou podem ter se livrado numa ocorrência aeronáutica. Porque um acidente aeronáutico, ele pode salvar, a pessoa pode não morrer num acidente aeronáutico. Ela simplesmente pode ter lesões leves ou lesões graves e se livrar da morte. Mas o mais importante de tudo isso é investigar para prevenir, trazer novos conhecimentos para a comunidade aeronáutica. Nós temos que entender que a aviação é bastante dinâmica. E, por ser bastante dinâmica, requer uma investigação que venha trazer frutos, produtos, para que no futuro, bem próximo, aqueles erros não venham ser cometidos, não venham a ter novas recorrências. Joselito? Tranquilo, Eduardo. Olha só, ensinamento, né? Um tema muito bacana, né, para a gente falar aqui, é bem melhor do que o próprio acidente, né? Mas aí, o ensinamento que a gente está falando em decorrência dele, né, a gente tem que novamente voltar nesse assunto aí. Você chegou ali no Crash Site, como eu falei, né, anteriormente, você aprendeu, você teve aquela percepção, né, você vai conseguir dar uma informação mais consolidada. Então, os dados que você tem, eles são gerados a partir dos fatos que, de fato, eles são gerados de fatos, né, que aconteceram, né? E aí você tem as informações. Eu sempre falo para as pessoas, né, que as informações, elas geram conhecimentos. E aí você tem que saber o que é que você vai fazer com conhecimento. Veja bem, o Márcio Patrício, ele bem classificou, né, um termo que é bem conceituado e bem aceito na aviação, né, que é a recomendação de segurança. Essa recomendação de segurança é justamente baseado nela que a gente pode corrigir diversas coisas. Eu vou citar um exemplo bem tranquilo aqui, que é mais da minha área, tá? Da área de gerenciamento de risco da fauna. Então, veja bem o que aconteceu. A aeronave estava fazendo pouso e decolagem e no terceiro toque arremetido ela bateu numa capivara, tá? Foi fato isso aí. Então, você vai fazer a investigação e vai tentar entender por que a capivara estava ali dentro estava na pista, né, dentro do aeródromo, na área operacional, né? Aí você descobre que uma barreira física que deveria existir está com falha. Então, na recomendação de segurança de voo, a gente vai informar, não somente para aquele aeródromo, né, mas para todos os aeródromos que atentem às barreiras físicas essas barreiras devem estar em perfeito estado, né, servindo realmente de barreira. Então,
esse fato, para você entender que a capivara estava ali por conta dessa barreira física que não existia, traz um ensinamento. E esse ensinamento, apesar que as pessoas às vezes podem até dizer, mas todo mundo sabe que deveria ter aquela cerca operacional, deveria estar íntegra. Sim, mas aconteceu o quê? A cerca não estava. Então, tem desdobramentos, né, a partir dessa recomendação de segurança, e esse desdobramento é que traz as informações para que os aeroportos possam fazer novas vistorias, ficarem mais atentos, né, e tentar entender qual foi o motivo real daquela ocorrência, daquele evento, para trazer para a gente os ensinamentos para que nós possamos aplicar a partir daquele momento, a partir de agora, na prevenção, que a prevenção é muito maior do que a investigação. É isso aí, daí a gente vai aperfeiçoando cada vez mais, oferecendo cada vez mais segurança para quem faz a opção pelo avião. A gente vai agora para o intervalo, daqui a pouco a gente volta a falar e daí sim para citar os acidentes aeronáuticos mais recentes aqui no Brasil e também no mundo, que tiveram grande repercussão, para a partir daí a gente poder discutir e encerrar o Aparecida Debate no terceiro e último bloco. Estamos de volta com o Aparecida Debate, que hoje destaca a segurança aérea. Os nossos convidados são o Joselito Paulo, diretor-presidente da Associação Brasileira de Segurança de Aviação, e também o Dr. Márcio Patrício, que é mecânico de manutenção de aeronaves e investigador de acidentes aéreos. Nem bem começou 2025 e mais um acidente aéreo ganhou grande repercussão aqui no Brasil. O Joselito falou dele, inclusive. Aconteceu no último dia 9, última quinta-feira, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Um avião de pequeno porte ultrapassou a pista do aeroporto da cidade e explodiu na Praia do Cruzeiro. O piloto morreu. A colisão também deixou 5 feridos, 4 estavam na aeronave e uma em uma pista de skate, que fica bem próximo. Vídeos postados nas redes sociais mostraram o jatinho saindo do aeródromo, cruzando a pista que margeia a praia e chegando à faixa da areia já em chamas. A queda do avião da Voipés, antiga Passaredo, em 9 de agosto do ano passado é considerado o acidente mais grave na aviação comercial brasileira desde 2007. Foram 62 vítimas, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes. A aeronave se dirigia de Cascavel, no Paraná, a Guarulhos, mas caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, em um condomínio de casas. Quase um mês depois da queda do avião, o CENIPA apresentou a principal hipótese que pode ter causado o acidente, a de que tenha ocorrido um acúmulo de gelo nas asas, resultando na perda de sustentação. E em dezembro do ano passado, a queda de um avião de pequeno porte em Gramado, na região da Serra do Rio Grande do Sul, matou 10 pessoas e feriu outras 17. A aeronave partiu de Canela, cidade vizinha de Gramado, e caiu poucos minutos depois. Na queda, atingiu a chaminé de um prédio, uma casa, uma pousada e uma loja de móveis. Perguntar para vocês dois, apenas citando esses acidentes para a gente dar sequência na nossa conversa, mas sem entrar em detalhes sobre esses desastres. Fatores externos também podem contribuir para a ocorrência de acidentes como esses, Joselito e Márcio? Certamente que fatores externos. A gente tem que entender que a trilogia da segurança de voo é o homem, o meio e a máquina. E aí eu vou perguntar a você, como é que está esse homem? Será que esse homem ele está bem psicologicamente? Será que ele não tem problemas financeiros? Será que esse homem emocionalmente ele está abalado ou não? Então tudo isso tem que ser perguntado numa investigação. Por exemplo, eu já participei de algumas em que o piloto tomava remédio tarja preta e fosse descobrir depois do acidente aeronáutico. Então, ele tinha problemas médicos, né? Tinha problemas emocionais, etc. e tal. Então, problemas externos vão sim contribuir, que pode ocasionar uma ocorrência aeronáutica, que é um acidente catastroficamente falando. Perfeito? Agora, o meio também. Me parece que nesse último acidente que aconteceu agora no dia 9, o fator também preponderante, um dos fatores, foi a questão da meteorologia. A gente tem que ver que os aspectos meteorológicos, eles também fazem toda a diferença.
o piloto ele tem que fazer gestão, ele tem que conhecer, ele tem que fazer um planejamento antes de fazer um voo, de um ponto para outro, de um trecho para outro. O meio. E a máquina? A máquina, ela também tem que estar em perfeitas condições de voo, ou seja, a chamada aeronavegabilidade continuada. De acordo com a RBAC 91, na seção 7, diz que são requisitos de aeronavegabilidade. Quais são os requisitos de aeronavegabilidade? Todos os boletins, todas as diretrizes de aeronavegabilidade, toda a sua manutenção em dia e em ordem, tá certo? A inspeção anual de manutenção, a chamada IAM, que hoje tem outro nome, também tem que estar em dia e ordem. Ou seja, então é uma gama de situações, é um conjunto de fatores que vão contribuir para que uma ocorrência aeronáutica venha a não acontecer. E fatores externos também contribuem para, infelizmente, acontecer uma tragédia. Joselito, pelo que a gente está entendendo aí, o Márcio explicando, né? Então são muitos os fatores que podem causar um acidente aéreo, né? Sim, exatamente. Nesse tópico de fatores externos, uma coisa interessante, né? A questão da meteorologia, Eduardo. De fato, eu acho muito preocupante, sabe? A tripulação tem o treinamento, a tripulação tem o preparo, né? Eles fazem simuladores de voo, fazem testes para poder pegar aquela habilitação dele, né? Perdoe minha expressão aí. Mas, assim, a meteorologia tem uma influência muito forte, sabe? Você, no momento crítico em que você vem com sua aeronave ali, no pouso, na decolagem, né, que a gente chama de momento crítico, uma tesoura de vento, uma rajada de vento muito forte ali, sim, pode sim desestabilizar, né? E o tempo-resposta que o piloto tem disponível ali, talvez seja pouco, né, para que ele consiga fazer essa defesa dele, né? Apesar do treinamento, apesar de ele estar capacitado para fazer aquele ali, ele tem uma pronta resposta, mas se esse intervalo de tempo é muito curto, sabe? Talvez ele não consiga ter sucesso, né, nessa manobra que ele vai fazer, e aí sim pode acontecer um acidente ou mesmo um desastre, né? Olha só, recente, vocês devem ter ouvido falar, né, que parece-me que uma colisão de pássaros, né, atingiu uma determinada aeronave, e aí essa aeronave, depois da colisão com o pássaro, ela veio para um pouso de emergência, e aí desdobrou num acidente, né, morreram centenas, mais de 100 pessoas, né, acho que 179, não lembro, 179 pessoas. Então você veja, é um fator externo, né, a fauna é um fator externo, eu não tenho controle da fauna, eu não tenho controle da meteorologia, entendeu? Então são coisas que não queremos assustar, né, a audiência, lógico, Eduardo, mas assim, são fatores que são preocupantes, ok? É para isso que nós temos a tecnologia embarcada, né, o treinamento do piloto, ok? O treinamento da tripulação também, né? Mas esses fatores externos, de fato, são complicados, sabe? Mas muito complicado mesmo, e podem sim causar desastres. Bem, Joselito, você citou, a gente tem aqui imagens, inclusive, desse acidente que você está falando. Ele aconteceu no fim de dezembro, um Boeing 737-800 da Jeju Air sofreu um acidente ao pousar na Coreia do Sul. A aeronave tinha partido de Bangkok, na Tailândia, com 181 pessoas a bordo, 179 morreram e 2 escaparam com vida. Uma das hipóteses, o Joselito estava falando aí, é de uma colisão com pássaros em um dos motores. Penas foram encontradas em uma das turbinas desse avião. É esse acidente, né, Márcio, que a gente estava falando, que inclusive pássaros que ficam ao redor dos aeroportos que podem causar também uma tragédia como essa que a gente viu na Coreia do Sul, né, Márcio? Mas nessa ocorrência especial a gente também tem que vislumbrar uma situação. Por exemplo, a questão específica do trem de pouso. Por que o trem de pouso não abaixou? Tá certo? Embora saibamos que tem a questão da fauna embutida, mas a questão do trem de pouso, será que houve uma pane elétrica? Será que houve uma pane hidráulica? Eu não sei, né? Até porque eles estão investigando essa ocorrência aeronáutica. Mas tudo isso tem que ser levantado por ocasião da ação inicial, como foi bem colocado. A ação inicial no local do acidente é o momento inicial. Você começa ali um procedimento administrativo investigativo. Nós temos que entender o seguinte: existem 2 tipos de investigações.
a investigação técnico-aeronáutica, que é a investigação realizada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e todos os CERIPAs. Eu estou falando em nível Brasil, perfeito? E também a investigação da Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária ela vai buscar o quê? Vai buscar elementos para que ela possa, ali, fazer com que haja propositura de ações cíveis, ações penais e, eventualmente, até ações administrativas para buscar responsabilidade. Não é papel da investigação buscar responsabilidade do piloto, do mecânico, do controlador. Estou falando da investigação técnico-aeronáutica. E sim, a investigação da Polícia Judiciária. Quanto a esse aspecto especial desse acidente aí, eu tive a oportunidade de verificar que o ministro dos Transportes da Coreia, ele pediu exoneração do cargo, para você ver as consequências de uma ocorrência aeronáutica. Ela traz consequências até em nível de administração pública. Ela traz consequências catastróficas. Então, você veja que um acidente aeronáutico ele vai trazer muita repercussão na mídia, ele vai trazer muita repercussão na administração pública e ele vai trazer muita repercussão também no meio privado. E de fato, né, são centenas de vidas perdidas em um acidente como esse que acabam tendo grande repercussão mesmo, né? Agora, de uma forma geral, a gente mostrou aí exemplos de acidentes aeronáuticos que aconteceram aqui no Brasil, mas também esse da Coreia do Sul. Nós tivemos também aquele no Cazaquistão, um avião que foi derrubado, segundo está se especulando, né, por disparos feitos pela Rússia na questão com a Ucrânia. Mas qual que é a maior causa hoje de acidente aéreo? Daí a gente fala das ocorrências que acontecem no Brasil e no mundo todo. Dá para mensurar isso, Joselito, ou não? É possível nós fazermos um ajuste, né, um acerto para tentar responder a essa tua pergunta, Eduardo, tá? Precisamente não, mas vamos lá. A gente sabe, né, que tem falhas de motores, né, partes, componentes, tem erro humano, tem a parte operacional, né? Então o sistema é muito complexo, sabe? E para falar assim dessa sua resposta assim fica meio complicado, sabe? Eu confesso que eu fico meio que temeroso em responder uma pergunta dessa assim. Eu não sei se nós poderíamos ajustar a sua pergunta ou talvez até tentar fazer uma nova colocação com ela, entendeu? Sim, fique à vontade, por favor, você e o Márcio, né? Porque a gente quer aqui colocar para quem está acompanhando o Aparecida Debate, para que ele tenha uma noção, né? A gente vê acidentes acontecendo aqui no Brasil, em outros países do mundo, mas quais seriam as causas mais comuns que provocam esse tipo de acidente, né? Da seguinte forma, eu analiso da seguinte forma, eu acho que o fiel da balança é o fator humano, porque é o homem que pilota, é o homem que controla o espaço aéreo, é o homem que realiza a manutenção, é o homem que faz a gestão do aeroporto, é o homem. O homem que eu estou falando é o fator humano, eu não estou falando necessariamente que o homem derruba, tem intenção de derrubar o avião, não é isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre e diuturnamente em cima do homem, né? O homem ele tem uma variável muito grande, a questão emocional, o humor dele pode estar bom hoje, amanhã não está, o psicológico, o físico, o mental. Então, o grande problema é o homem. E a gente tem que analisar o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, que o homem ele evolui em progressão aritmética e a tecnologia está na progressão geométrica. E o grande desafio é equalizar essa equação, é diminuir, é minimizar essa situação. Nós temos a questão do gerenciamento do risco. Nós podemos fazer gestões de risco, ou seja, criar defesas, criar ferramentas, criar barreiras para impedir e minimizar o erro humano. Então, o fiel da balança, no final das contas, no meu ponto de vista, é o homem. Mas é óbvio que na classificação das ocorrências aeronáuticas, mais precisamente dos acidentes, tem a taxonomia. E as taxonomias dizem perda de controle em voo, problema no motor, problema nisso, problema naquilo, mas sempre tem interferência humana. Infelizmente é isso. Então o homem ele precisa ser trabalhado, precisa ser doutrinado, ele precisa ser tratado todos os dias.
porque todos os dias surgem tecnologias novas e o homem precisa ter intimidade com a tecnologia. Ele precisa saber lidar com a tecnologia. Ele precisa entender bastante da tecnologia para que ele possa operar uma máquina tão complexa que é um avião. A gente está caminhando para o final do Aparecida Debate. Joselito, rapidamente, porque o nosso tempo está se esgotando, mas, por favor, né, fique à vontade. Tá certo. Somente complementando aí o que o Patrício falou, é assim, numa escala crescente, tá? Então você tem ali o planejamento de voo. Quem faz o planejamento de voo é o homem, certo? Quem toma os processos decisórios também, o homem, ok? Quem faz a aplicação do comando é o homem e ali no topo seria o julgamento de pilotagem. Então você veja que realmente a estatística, né, a parte numérica ratifica o que o Patrício falou. Então o desempenho técnico do ser humano, né, que entra dentro de um grande grupo, como nós costumamos falar, né, que é na taxonomia, né, que é o fator operacional, tá? Então somente tecnicamente falando o que o Patrício falou, traduzindo, né, para a parte técnica seria isso aí, tá? Então é o fator operacional, o desempenho técnico do ser humano. Quero agradecer muito a participação do Joselito, também do Márcio, contribuíram muito para a gente poder esclarecer mais sobre tudo isso que tem acontecido, né? O ano de 2024, infelizmente, tivemos muitos acidentes, como a gente já citou, começamos esse ano de 2025 com mais um acidente aéreo, desta vez em Ubatuba, no litoral norte aqui de São Paulo. Infelizmente, são exemplos que a gente vai procurando também se aperfeiçoar para ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o assunto e não se assustar logo de cara. Muito obrigado, Joselito. Olha, em uma palavra, é seguro, né? Não precisa ter medo de avião, não. Sim, é seguro, sim. Márcio, muito obrigado. Não precisa ter medo não, né, Márcio? Não precisa ter medo não, porque o avião ele possui um sistema redundante. Redundante é que quem tem um, não tem nenhum, mas quem tem dois, tem. Muito obrigado a vocês dois, viu? Uma alegria, um prazer muito grande falar com vocês. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube. E no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e os bastidores da programação, você aí de casa também pode sugerir temas para a gente debater aqui toda terça-feira. Aparecida Debate fica por aqui. Boa noite para você, um ótimo descanso e até a próxima. Tchau, tchau.